acabar com a sinusite? E tomando antibiótico, não aguenta mais tomar antibiótico. Você é uma dessas pessoas que fala, eu tenho sinusite? Eu tenho uma notícia para você. Fica aqui que você vai aprender uma coisa que eu tenho certeza que você não sabe. Então hoje a gente vai resolver esse assunto. Mas antes eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal, tocar no sininho para ser avisado todas as vezes que eu postar vídeo novo. Então fica aqui que esse vídeo é para você. Primeiro, eu preciso esclarecer um ponto crucial em relação à sinusite. Para aquelas pessoas que falam que tem sinusite. Por acaso você fala assim que tem resfriado ou que tem gripe? E eu sei que a resposta é não. Eu nunca vi ninguém falando que eu tenho gripe, eu tenho resfriado. E gente, não existe eu tenho sinusite. Da mesma forma que eu me refiro, eu estou com gripe, eu estou resfriada, eu estou com sinusite. E não utilizem mais essa forma de se expressar, eu tenho sinusite. Vocês vão entender ao longo do vídeo que a sinusite, ela é uma complicação. Você não convive com ela, assim como, por exemplo, vive com diabetes, ou vive com hipertensão, ou vive com HIV. São coisas diferentes, tá? Então, não falem mais isso, para vocês não passarem mais esse tipo de situação para falar que vocês têm sinusite. Não, não tem sinusite, vocês estão com sinusite. Combinado? Mas o que é sinusite? Temos na cabeça cavidades ósseas. Aqui nessa região, aqui perto do nariz, assim como nessa figura que está aparecendo aqui para vocês. Essas cavidades, elas são preenchidas por ar. E qual que é a função disso? A função é para que a nossa voz ressoe, para que a nossa voz propague. Outro motivo é para que a nossa cabeça, que tem o cérebro aqui, ela seria muito pesada se não tivesse esses lugares com ar. Então ela acaba tendo uma ação de manter a nossa cabeça mais leve para que a gente consiga equilibrar em cima do pescoço. E uma outra função, aquecer o ar que a gente inspira. Então, a gente tem na testa, a gente tem aqui na região da bochecha. É uma infecção que pode ter algumas causas. Pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser fúngica, pode ser alérgica. E nós vamos ver cada uma delas e o que você precisa fazer para acabar com essa situação de uma vez por todas. Parar de ficar tomando antibiótico, porque vocês vão ver que não são todas as vezes que precisa tomar antibiótico para tratar a sinusite e que tem algumas coisas que precisam ser feitas que são tão ou mais importantes que fazer uso dos antibióticos. Vocês vão se surpreender. É importante que vocês entendam como que funciona. Por exemplo, quando o paciente está resfriado ou gripado, que pode no futuro levar a uma complicação como a sinusite. A gripe é uma infecção de vias aéreas superiores, significa que ela vai inflamar toda essa parte aqui, vias aéreas superiores, a parte de pulmão, vias aéreas inferiores. Mas tratando-se de sinusite, nós estamos falando de infecção de vias aéreas superiores, ok? Então, quando você está gripado, quando você está resfriado, a gente tem aqueles sintomas de nariz escorrendo, tosse, espirro, dor de garganta. E por que isso acontece? Porque fica inflamado, a garganta está inflamada. Isso também acontece nos seios da face. Da mesma forma que a garganta inflama, os seios também inflamam. E aí eu vou ter aqueles mesmos sintomas. Eu não tenho dor de garganta, dói para engolir. E como que eu trato isso? Todas as vezes é com antibiótico? Não. Então, quando eu tenho uma infecção viral, vou tratar com sintomáticos. Então, é importante que vocês entendam isso para conseguir entender a explicação que eu vou dar quando tomar antibiótico e quando não precisa de antibiótico. Combinado? Então, que eu já comecei a falar das gripes e resfriados que são virais, já vou emendar na sinusite viral. Então, a gente considera que uma sinusite ela é viral quando eu tenho esses sintomas de gripe e resfriado que eu falei para vocês. E em até 5 dias, mesmo que eu esteja com dor nos seios da face, nessa região, aquela sensação de peso na cabeça, até 5 dias ainda não deu tempo de haver colonização bacteriana. Ou seja, como é que eu trato o resfriado? Não é só com sintomáticos? Analgésico, medicamento para dor, medicamento para febre, medicamento para o nariz que está escorrendo, para os espirros, às vezes xarope, não é assim que eu trato? Então, até 5 dias, se você está gripado,
não deve ser feito o uso de antibiótico, porque antibiótico ele não vai matar vírus. Os antibióticos eles só devem ser administrados para uma sinusite de evolução viral que começou com um quadro de resfriado ou de gripe após pelo menos 5 dias. É o tempo necessário para que as bactérias cheguem até essa secreção que está aqui dentro e colonizem. E aí sim vai virar uma infecção bacteriana e aí sim deve ser utilizado antibióticos. Combinado? Então, mas doutora, quando que eu devo pensar que eu estou com sinusite? Quais são os sintomas de uma pessoa que está com sinusite? Nariz escorrendo frequentemente, dor de cabeça que se apresenta tipo pontada, fica pulsando, ou sensação de peso quando você abaixa a cabeça, porque se você tem aqui locais que tem ar dentro, e eu falei para vocês que a sinusite vai ser quando tem secreção aqui dentro, quando você fizer esse movimento, essa secreção ela vai ficar aqui nessa parede e você vai sentir essa sensação de peso. Nariz entupido, os locais onde estão inflamados podem ficar inchados, podem ficar vermelhos. Febre geralmente não tem. Existem alguns casos, são exceções, é raro o paciente com sinusite ter febre. Diminuição do olfato, pode acontecer o contrário também, começar a sentir um cheiro muito ruim, um cheiro muito desagradável, tá bom? Isso também pode acontecer, pensar em sinusite. Pode ter também uma redução no paladar, não é só Covid, a sinusite também. Que a gente entendeu os sintomas, entendeu o que é sinusite, vou falar para vocês dos tratamentos. Agora a gente vai definir quando que eu entro com antibiótico e quais são as outras medidas que eu falei lá no começo do vídeo que são tão ou mais importantes que o uso do antibiótico. Vou começar falando para vocês das causas de origem alérgica. Geralmente são naqueles pacientes que têm rinite, que tá lá o tempo inteiro coçando o nariz, entra em casa, começa a espirrar. Então o paciente que tem rinite, ele tem uma propensão maior a desenvolver sinusite de origem alérgica. Paciente que ele está sempre produzindo muita secreção e essa secreção pode ficar acumulada nos seios da face e aí leva mais facilmente à sinusite. Por isso que quem tem rinite pode desenvolver mais sinusite. Nesse caso, tratar a rinite já é um ganho muito grande, porque você já tira um fator que aumenta a probabilidade de você desenvolver sinusite. Então, tratar a rinite é muito importante e não ficar com a rinite, esperar complicar, virar sinusite e aí sim chegar lá na frente e ter que tomar pelo menos 10 dias de antibiótico, porque não sei se vocês sabem, o tratamento de sinusite é no mínimo de 10 dias. Mas eu já vou dar algumas recomendações para quem tem rinite, para dar ali já uma geralzinha na casa e já diminuir os sintomas, para diminuir a chance de sinusite. Bichinho de pelúcia, tira, doa, dá para alguém. Cortinas também não é legal. Não varrer a casa com vassoura, se possível passar pano ou se tiver aspirador de pó. Não usar espanador, sair porque a poeira vai levantando e vai desencadear a crise de rinite. Colchão, quanto tempo faz você estar com esse colchão? O colchão precisa ser trocado frequentemente, de preferência colocar a capa no colchão, os travesseiros também, eles precisam ser trocados frequentemente. Tanto colchão, travesseiro, eles são ali foco de ácaro. Assim como essas outras orientações que eu dei para vocês, poeira, ácaro, são muito alergênicos, eles desencadeiam muito a crise de rinite, tá? Então assim, você tendo essas medidas, quando você for procurar um especialista, um otorrino ou um alergista para tratar a rinite, ele vai te falar tudo isso que eu já tô falando. Eu já tô te adiantando. Se for viral, como eu falei para vocês, então tem uma gripe, tem um resfriado, então até 5 dias não há necessidade de uso de antibiótico. O que a gente costuma utilizar são anti-inflamatórios, o corticoide responde muito bem, melhora completamente a dor. E aí sim, depois de 5 dias, se os sintomas persistirem, aí sim o médico vai prescrever antibiótico, antes disso não. Então o tratamento com sintomáticos, anti-inflamatórios, corticoide, lavagem nasal e hidratação. Isso é muito importante, tomar bastante água. Bacterianas, e quando são as sinusites bacterianas? Aí sim, essa sim a gente vai fazer o uso de antibiótico. Mas é importante que vocês entendam, eu expliquei para vocês que quando a gente vem ali até 5 dias eu não entro com antibiótico, a partir do 5º dia eu entro com antibiótico. Lembra que eu falei que vai ter sempre uma secreção aqui, porque aquela coriza que está saindo do nariz acaba ficando aqui também.
O que acontece é que quando passa de 5 dias e acontece a colonização dessa secreção que estava aqui dentro, essa secreção ela fica muito grossa, ela fica viscosa. A gente fala que ela parece um grude. E aí fica muito difícil dela conseguir sair daqui de dentro. Esses seios, que são essas cavidades ósseas, elas possuem um buraquinho chamado ósseo, por onde esse líquido fica saindo. Então você está lá resfriado, 2, 3 dias, essa secreção sai. Então a coriza sai, essa secreção sai. Porém, quando vira sinusite bacteriana, essa secreção vai ficar grudenta, vai virar uma cola, um grude, e aí não vai conseguir sair mais. Então, isso é muito importante vocês saberem. Você tomar antibiótico, mas essa secreção tá que nem uma cola, grudada, espessa aqui dentro, não sair, os sintomas vão permanecer, eles vão continuar. Então é importante que essa secreção saia. Então eu preciso do antibiótico para matar as bactérias que estão aqui dentro, só que eu preciso tirar essa secreção. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso aumentando a hidratação. Como eu falei, a hidratação ela é muito importante, porque o que vai acontecer? Falei para vocês que é uma secreção muito grossa e muito viscosa. Quando você toma bastante líquido, você vai hidratar seu corpo como um todo, inclusive vai hidratar essa secreção que está aqui dentro grudada, espessa, pegajosa, e aí vai ser mais fácil dela conseguir sair por esse buraquinho, por esse ósseo e ser eliminado. Então, tomar água é muito importante. Os antibióticos, claro, e lembra que eu falei, para sinusite é no mínimo 10 dias de tratamento, para uma sinusite aguda, tá? Lavagem nasal, que vai ter a função de hidratar e umidificar essa região para que esse catarro, essa secreção espessa que está presa lá dentro, fique mais fluida e consiga ser eliminada. Xarope, porque um dos sintomas da sinusite é a tosse. Tosse frequente, principalmente quando deita. E a função do xarope não é para essa tosse. A função desse xarope, eu uso sempre um xarope chamado de mucolítico. Mucolítico é a ação do xarope. Significa que, ó, muco, que é de secreção, lítico, que é de quebrar. Então, quebrar a secreção. Ele também vai ter uma ação de quebrar esse catarro que está lá dentro, fluidificando ele para que ele consiga sair. Então, associar um xarope mucolítico é muito importante na sinusite também. E a higienização nasal, essa é indispensável, que é você fazer o quê? Fazer a lavagem nasal e assoar o nariz. Gente, vai tomar banho, liga lá o chuveiro no vapor, respira bastante, vocês vão perceber que o nariz começa a escorrer. Vai lá e começa a suar o nariz, porque essa força que vocês fazem para suar o nariz acaba gerando uma pressão aqui nos seios e facilita a saída dessa secreção. Então, assoar o nariz é muito importante. Então, a higienização nasal é tão importante quanto tomar antibiótico. Porque, como eu falei, tomou antibiótico, mas a secreção não saiu, os sintomas vão continuar. Existem também as sinusites, como eu falei, fúngicas. Mas, neste caso, eu não vou falar de tratamento com vocês, porque as infecções fúngicas, sinusites que são fúngicas, elas são casos muito graves que têm que ser tratados com paciente internado, geralmente pacientes imunossuprimidos ou que estão em tratamento de câncer, paciente que está em AIDS. Então esses tratamentos eu não vou nem entrar nele com vocês, porque não é uma coisa que vocês vão conseguir fazer em casa, é só internado, só no hospital, beleza? Vou falar para vocês como é que a gente faz o diagnóstico de sinusite. Embora acreditem vocês ou não, o diagnóstico de sinusite ele não requer exames, ele não precisa de raio-x. O diagnóstico é pelo exame físico, palpação dos seios da face que a gente faz com o paciente no consultório, a história que o paciente traz pra gente e uma coisa que chama descarga posterior, que é quando a gente olha a boca do paciente lá atrás, a gente vê a secreção que eu falei pra vocês que tá aqui dentro escorrendo um pouco. O nome disso é descarga posterior. Então eu não preciso de raio-x para fazer o diagnóstico de sinusite. O diagnóstico chama-se clínico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de curtir, não esquece de me seguir aqui e nas outras redes sociais para mais dicas médicas de qualidade. Lembrando que nas outras redes sociais eu consigo postar conteúdo médico de qualidade todos os dias. Beijos, tchau, tchau.